Apresentação, com a presença do Guilherme Walter, que vai apresentar para nós a avaliação atuarial do FAPS do ano 2023 e, na sequência, vai apresentar um resumo relacionado ao estudo para a reestruturação da segregação de massas do FAPS. Eu não vou me alongar muito em relação a fazer uma síntese, que ele vai, obviamente, explanar. Ele vai certamente fazer isso com muito mais propriedade e desejo um bom evento a todos nós. Bom dia então a todos, que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo também agora, que vão assistir posteriormente. É um prazer estar voltando aqui em Itaqui mais uma vez. Estava tentando me recordar aqui, mas uma das primeiras vezes que eu vim aqui no município, a gente fez uma reunião exatamente aqui. Imagino eu que deve fazer já uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, ainda na gestão do prefeito Jarbas, quando iniciamos todas essas questões aqui relacionadas aos estudos do FAPS. Penso eu que estamos chegamos finalmente em um momento muito importante, que pode ser um divisor de águas aí de um projeto que se iniciou ainda na gestão anterior, com o prefeito Jarbas, e que desde o início da gestão do prefeito Leonardo era algo que se vislumbrava como um plano de algumas etapas. Então, eu comentei, a gente estava agora numa reunião junto ao conselho do FAPS, e recordando uma situação comum a todas as gestões dos prefeitos de 2020, todos esses prefeitos entraram, assumiram com a possibilidade de promover uma reforma de previdência no seu RPPS. Logicamente, aquele município que tem RPPS. E historiando um pouco, em 2018 a gente iniciou um trabalho com uma tentativa de se revisar aquilo que a gente chama de segregação da massa que existe no FAPS. E em 2019, de fato, esse trabalho foi praticamente concluído. A gente tem um rito para encaminhar esse serviço, esse trabalho, de submeter os estudos técnicos lá para a Secretaria de Previdência. Houve uma chancela e depois uma posterior retirada dessa chancela por parte do estudo. E na prática, isso aqui que a gente está propondo agora já poderia ter sido aprovado desde 2019. Porém, não foi, e aí se iniciou uma nova gestão, um novo governo, e aí desde o início, em razão da aprovação da emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, o plano traçado, também por orientação minha e concordado pela gestão, foi o seguinte: vamos retomar essa revisão da segregação da massa, que ela é de extrema relevância, porém condicionada a uma aprovação de reforma da Previdência, seja ela qual for. Não se sabia qual era, mas que sim, nós teríamos que trazer alguma reforma da Previdência para o FAPS e, se possível, fazer esse estudo da revisão em conjunto ou posteriormente, a depender daí, como eu sempre falo, o pessoal que a gente trabalha juntos, eu digo, a estratégia de como fazer sempre fica a cargo do município. Então, na prática, em 2021 se iniciou essa questão junto ao Legislativo e tudo mais da reforma da Previdência. A reforma da Previdência também foi, de certo modo, frustrada, no que se refere à aprovação junto ao Legislativo. Então, em 2022, a gente finalmente teve a reforma da Previdência aprovada com seus efeitos a pleno, a gente pode dizer assim, a partir de janeiro de 2023. Então, a partir de janeiro de 2023, a gente já tem a reforma da Previdência com todos os seus efeitos práticos sendo aplicados, ou seja, desde lá, a gente já tinha como meta justamente retomar esse trabalho da revisão da segregação da massa. Trabalho que iniciou em 2018, que poderia ter sido concluído em 2019 e que estamos agora retomando mais uma vez esse assunto. Então, eu penso que a gente deve encarar as informações que eu trago aqui, depois a gente vai analisar, como
informações já de uma etapa final. Ainda uma proposta, quando vocês forem ver aqui proposta, é uma proposta técnica, é uma proposta que acabou de ser apresentada ao Conselho do FAPS e ao Executivo, e que vai ser apresentada aqui a todos vocês também agora. Ou seja, não é uma proposta ainda oficial, é uma proposta que carece de uma sinalização, né, por parte principalmente do Executivo, no sentido de, sim, vamos tocar esse projeto. O Conselho, né, aprecia esse trabalho, precisa ter conhecimento, de certo modo a gente já cumpriu com uma parte disso, né, e agora a gente só precisa dessa segunda parte para que a gente poder tocar adiante esse projeto. Então, ainda não é nada 100% definitivo o que a gente vai trazer aqui, mas é uma proposta para que a gente possa mais ou menos imaginar e visualizar o que vai acontecer. E do que nós estamos falando aqui? Né? Nós estamos falando, desde 2018, de tentar resolver dois problemas do município de Itaqui. Dois grandes problemas que a gestão anterior, essa e certamente as próximas, seja qual for o prefeito que for, né, enfrentam e continuarão enfrentando. Que são quais? A questão, primeiro, de capacidade orçamentária e financeira, e dois, a questão de índice de pessoal, de comprometimento das receitas, né, de gastos com índice de pessoal. Então, imagino, né, que seja de conhecimento de muitos, né, de vocês, que o gasto com o pessoal a título de remunerações, de benefícios, de complemento para o FAPS, ele ultrapassou desde 2016, né, quando encerrou o dinheiro do fundo financeiro lá do FAPS, ele extrapola todos os índices máximos permitidos. E isso engessa o município, e não é o prefeito Jarbas, não é o prefeito Leonardo, engessa o município no sentido de diversas ações, como reposição salarial para servidores ativos, como um outro efeito que está sendo percebido aqui no município, que é a ausência de concursos. Então, por que o município não concursa? Porque o Jarbas não queria? Porque o Leonardo não faz? Porque não pode. E por que não pode? Porque os índices estão extrapolados. E enquanto não se reduzir os índices de pessoal a patamares que a lei permite, seja o prefeito que for, pode até ser o Guilherme o prefeito, não vai poder concursar. E o que acontece com isso? Em vez de o município estar trazendo novos servidores efetivos para dentro do FAPS, aqueles que precisam ser repostos, o município tem que contratar, temporariamente. Então, esse dinheiro da contribuição previdenciária do contrato do temporário vai para onde? Vai para o INSS, né? Então, em vez de vir para o FAPS, a gente, né, acaba tendo essa roda viva, né, de que o município tem beira, né, uma incapacidade orçamentária e financeira a qualquer momento de cumprir, inclusive com obrigações de folha, né, e também não consegue simplesmente, né, concursar enquanto não reduzir os índices, né, de pessoal. Então, essa ação aqui, Guilherme, é a que vai salvar o município de imediato. Se a gente aprovar isso no Legislativo, no dia seguinte está liberado o concurso? Não. Mas essa é uma das ações, talvez, né, me corrija, Maurício, mas eu acho que a ação que mais tem potencial de redução do índice de pessoal, do comprometimento, né, de índice de pessoal, num curto prazo. E por que curto prazo? Tá? Aqui a gente adentra numa questão mais intrínseca, assim, das regras, né, da contabilidade pública, dos índices e tal. A gente começa a perceber, né, a melhora do índice de pessoal a cada semestre, mas para quem está com índice extrapolado é a cada quadrimestre, né? E no 1/12. Então, no primeiro mês depois de se aprovado esse projeto, o índice, né, em teoria, ele cai um pouquinho. Aí no primeiro quadrimestre a gente tem uma primeira percepção. Depois, no segundo quadrimestre, a gente tem uma segunda percepção, e assim por diante. Mas dentre todas as ações, né, que são possíveis de se fazer, a de imediato que teria, né, num espaço de 1 ano, da aprovação para frente,
uma capacidade, pelo que a gente estimou, e a gente vai ver aqui, de reduzir o índice em algo em torno de 4%, seria, né, justamente essa revisão da segregação da massa. Então, realmente a gente está falando aqui de um trabalho, né, de uma ação que eu não enxergo ela como uma ação do governo X, do governo Y, do governo Z. Né? Ela é uma ação que precisa ser feita, independentemente de quem esteja à frente, né, para que a gente possa liberar, né, os recursos, né, de Itaqui para poder concursar, para poder trazer uma melhor situação aí para todos os servidores como um todo daqui para frente. Então, o que a gente vai falar aqui de forma bastante objetiva são dois assuntos, tá? Muitos números, tá? Já vou adiantar, eu não sei se todos, né, já viram alguma fala aqui minha, né, nesse sentido, mas são muitos números mesmo, tá? E não tem como eu não falar dos números, né? Então, assim, são dois assuntos basicamente. A gente vai abordar de forma muito rápida a questão da avaliação atuarial 2023, que é o último trabalho que foi executado do FAPES, e nós vamos trazer aqui um cenário de como que ficaria essa proposta técnica, a proposta da Lumen, sendo apresentada pelo Guilherme, né, do que eu entendo que poderia ser um cenário desta revisão da segregação da massa. Só reiterando, isso já está definido, já está decidido pelo município? Não. Foi recente, foi agora, saímos de lá, né, da apresentação para o Conselho. Então, primeiro, nós vamos focar em 31 de dezembro de 2022 e depois nós vamos para 31 de maio de 2023. O que tem de diferença entre essas duas datas? Em 31 de dezembro de 2022 nós não tínhamos a reforma da Previdência aprovada, válida. Então eram as regras anteriores. Em maio de 2023 a gente já consegue perceber os efeitos decorrentes da reforma. Então, para tentar posicionar a mente de vocês, nós vamos sair de 2022, eu vou mostrar como estávamos. Nós vamos para maio de 2023 e eu vou mostrar o comparativo de como ficou em decorrência da aprovação da reforma. Ou seja, antes da reforma, depois da reforma e, para fechar, a gente vai analisar justamente a proposta técnica, né, da revisão da segregação da massa. Tá claro? Eu não sei como dinâmica aqui a gente deixa perguntas para o final, como é que a gente poderia fazer, pode ser? Bom, de minha parte, tá? Vocês poderiam, né, questionar, enfim, mas se preferirem também, façam ao final, que daí também fica mais fluido, né? Então, assim, de início, né, a gente está falando da avaliação atuarial e recordando que a gente está falando de um FAPES, do RPPS, que tem dois planos, né, dois fundos, plano previdenciário, plano financeiro. O plano financeiro que lá em junho, julho de 2016, ainda, né, no prefeito Gil, né, lá no fim da gestão do prefeito Gil, simplesmente esgotou o dinheiro daquele fundo. E dali para frente, né, se não me falha a memória também, algo em torno de 600 a 700 mil no mês, que foi a diferença, né, quando acabou esse recurso. De lá até agora, o município vem, né, aportando esta diferença para cobrir a folha de benefícios, né, do fundo financeiro. Porque este fundo em repartição aqui, plano financeiro, ele opera em regime de caixa. Regime de caixa é o quê? Receita e despesa. O que eu arrecado serve para pagar os meus benefícios. Mas se os meus benefícios são superiores à minha arrecadação, a obrigação de cumprir com a diferença de pagamento é de quem? Do executivo. E executivo a gente está falando do orçamento. E orçamento nós estamos falando de recurso da sociedade, né, como um todo. Então, só para recordar, né, o fundo em repartição, o plano financeiro, ele contempla todos os servidores ativos que ingressaram antes de outubro de 2005 e todos os aposentados e pensionistas que naquela época existiam, né, porque a segregação foi feita lá em 2005. Então, o que nós temos aqui a respeito de panorama, né, desse fundo, para vocês também terem uma ideia, né? Nós temos as alíquotas aqui de 14% e 14%, né, 14% que é descontado do município e dos servidores. Esses 28% no ano passado, aqui estamos falando de 2022, antes da reforma, tá? Então, esses 28% geravam uma arrecadação de 500 mil por mês. Este mesmo fundo financeiro
pagava, a título de benefícios, 2.860.000 por mês, a título de aposentados e de pensionistas. Ou seja, se ele arrecadava 500 e pagava 2.800, a diferença é complementada por meio de aportes do ente. Então, em 2.300.000. Aqui tem uma diferençazinha ainda de uns 65.000 de receita de compensação previdenciária, que é aquela partezinha do INSS, né, que o INSS repassa dos benefícios. Então, mesmo assim, 2.800 para 560, a gente tem uma diferença de mais ou menos 2,5 milhões no mês que o município precisa cobrir a folha. Tá? Então, esse fundo financeiro, né, desde 2005 é um fundo fechado, não entra ninguém, né, tem hoje menos de um ativo para cada benefício. Aposentaram e pensões, né, de janeiro a dezembro a outubro de 2022, 41 benefícios, 180.000 de um total, e a gente ainda tem, vejam só, tá, uma perspectiva de que nos próximos 5 anos 239 servidores ativos deste fundo possam vir a se aposentar. E esses servidores, eles no ano passado tinham já 57 anos de idade média e recebiam uma remuneração próxima a 1 milhão por mês. E aí, se a gente parar para analisar, né, esse ponto que eu comentei na minha fala introdutória aqui, de que a gente estava conversando aqui, com esta possível aprovação, com eventuais outras medidas e tudo mais, eu ousaria dizer aqui, estimar para vocês que em menos de 3 anos não vai haver concurso no município. Menos de 3 anos, com isso aprovado e com outras medidas. Se só isso aprovar e nada mais, não. Com isso aprovado e com outras medidas, a gente ainda não tem uma perspectiva de em menos de 3 anos concursar. Poder concursar, o que eu quero dizer com isso? Atingir o índice necessário para o prefeito que for, seja ele quem for, seja ela quem for, poder concursar. Menos de 3 anos, muito dificilmente. Olhem, vamos casar essa informação com isso aqui. Imagina se de fato esse povo todo aqui resolve aposentar. Ou seja, a gente está falando de um potencial aí, de repente, de 150, 200 servidores que vão sair e que o município não vai poder concursar e vai ter que repor, talvez por contrato, né, por contrato temporário. Então, vejam, né, como o FAPS está perdendo, né, em função dessa situação que hoje o município atingiu. Né? Então, aqui, apenas a título de demonstração, né, qual é a situação que nós tínhamos no ano passado em relação a este fundo em repartição. O que vocês vão ver aqui nessa tela? Um número um pouquinho grande, tá? Mas esse número aqui, eu já vou adiantar ele, esse número de 1.361 milhões de reais, o que ele representa? Mais ou menos, tá? É uma estimativa da soma do aporte que o município faz todos os meses. Quanto que é mais ou menos? Que eu acabei de falar? Quanto que o município mais ou menos aporta todos os meses? 2,5, né? Mais ou menos isso, 2,5, né? Agora imagine o seguinte, esse plano é fechado, né? Nenhum servidor novo entra nesse plano, certo? Então as pessoas só saem por aposentadoria e por óbito, por exoneração ou por óbito. Ou seja, quando é que esse fundo vai acabar? Nunca não. Só se a gente tivesse um Matusalém, né? Quando o último aposentado ou pensionista morrer. E isso vai levar, no mínimo, meio século. Ou seja, no mínimo 50 anos, o município vai ter que continuar aportando pelo menos esses 2,5 milhões por mês. Agora, beleza, agora vamos juntar as informações. Tentem somar na cabeça de vocês esses 2,5 milhões e crescendo, né? Porque as pessoas vão se aposentando e diminuindo depois, né? Porque as pessoas vão morrendo. Tentem somar quanto que o município teria que pagar até o último morrer. Entenderam a lógica? Esse valor calculado, né, de forma atuarialmente pela projeção seria de 1,36 bilhão.
Tá? Ou seja, basicamente, essa é a perspectiva de gasto, né, do município de Itaqui pelos próximos 50, 60 anos com o plano financeiro antes da reforma. Importante, antes da reforma aprovada. Essa daqui era a nossa situação, ok? Então, e aqui, né, aqui a gente enxerga as pessoas morrendo. Vocês estão vendo? Você está enxergando as pessoas morrendo aqui, falecendo ao longo? É brincadeira, mas não é, né? Porque isso aqui é um gráfico que tem duas barras, é um gráfico muito simples, tá? Essa barra roxa, ela representa a receita de contribuição. Então ela vai esgotando, né? E a barra amarela é a despesa com benefício. Ou seja, eu ainda tenho servidores ativos, né, que vão se aposentar. Eu estou aqui. O que eu posso já inferir por esse gráfico? Que a despesa vai crescer ou vai diminuir a partir de agora? Agora é aqui. Ela vai crescer, né? E ela vai chegar num pico. E depois o que vai acontecer? A gente vai ter poucos ativos e as pessoas vão naturalmente, lei da vida, falecendo. Então, aqui as pessoas estão falecendo, né? E olha lá, eu estou falando lá em 2080, ó, ainda tem os nossos Matusalém aqui do grupo, né? Então lá por 2080, caso a gente não tivesse feito reforma, nada, o grupo existiria até lá. Só que esses aportes, hoje, eles doem, né? 2,5 milhões e eles vão chegar a 45 milhões no ano, em 2034. Ou seja, o pico seria em 2034. Dali para frente a gente começaria a perceber uma redução. Talvez, né, aqui o prefeito lá de 2060 diria, esse plano financeiro não me incomoda mais, não pesa mais, né? Só que olhem, até lá, né, esse peso é grande, é um peso realmente pesado. Tá? Então isso aqui é a visualização, né, do nosso plano financeiro. Depois eu vou falar como que ele ficou, né, depois da reforma. Agora a gente entra no plano previdenciário e aqui a mentalidade é outra, né? O plano previdenciário é aquele que recebeu todos os servidores que ingressaram a partir de 1º de outubro de 2005, quando foi estabelecida a segregação da massa lá atrás, 18 anos, né, lá atrás. Então é um plano que predominantemente tem servidores ativos e poucos benefícios, né, de aposentadoria e de pensão por morte. E aí, olhem só, nós temos de alíquotas normais, as alíquotas de 17, 39 e 14, que geravam no ano passado 480 mil a título de receita contra uma folha de 50 mil apenas. Só que esses 50 mil, quem é que paga? É o município? Não, é o FAPS mesmo. É com o dinheiro próprio que esse plano tem. Esse plano tem recurso. Então, com esses recursos, né, é pago essa folha. E aí a gente tem uma sobra e existem ainda receitas, né, de parcelamentos, de contribuições que não foram honradas pelo município, que soma aí um total de 880 mil. Existe aqui, né, uma relação de 17 servidores ativos para cada benefício, mais a título de curiosidade, e a gente tem aqui um novo concursado. Mas Guilherme, tu não falou que não pode concursar mais, que o município não pode concursar? Sim, esse servidor é da Câmara. Então, foi chamado pelo Legislativo. E um servidor, né, de janeiro a outubro de 2022. Então, entrou uma pessoa em 2022, mas vinculada ao Legislativo. E de novos benefícios, a gente teve 4 concessões. Mesmo assim, olhem só, lembram do número anterior? Eu falei em 230, né, mais ou menos. Só no plano financeiro. No plano previdenciário, mais 97 podem vir a se aposentar nos próximos 5 anos, que já tinham 58 anos de idade média e uma remuneração média aí uma remuneração total de 270 mil. Ou seja, 230 mais 100, arredondando, 330 servidores que podem vir a se aposentar. Claro que isso muda um pouco, né, agora com as regras da reforma da Previdência. Vai cair, eu não tenho exatamente esse número, mas certamente ele vai cair aí uns 20%, 30%, né, em função das regras. Mas mesmo assim, a lógica permanece. Enquanto o município, né, não puder retomar os índices para concurso, não tem como trazer novas pessoas para dentro do FAPS. Aí,
chegamos agora na análise, né, do resultado atuarial deste fundo, né, do fundo previdenciário. E quando a gente fala de análise atuarial, de resultado atuarial do plano, a gente está falando de uma comparação da quantidade de dinheiro que o fundo tem com a quantidade de dinheiro que o fundo deveria ter. Como é que era antes da reforma? O fundo encerrou o exercício em dezembro de 2022 com um total aí de 88 milhões. Entre grana, 76, e parcelamentos, né, que são as dívidas da prefeitura, em 11,5. Então, um total de 88 milhões. Isso é os bens e direitos do plano previdenciário. Contra um passivo atuarial, uma provisão matemática, um compromisso de 101 milhões. Então, mesmo o plano previdenciário não dispunha, né, de recursos suficientes para fazer frente a esse compromisso assumido. Tá? Ou seja, existia, antes da reforma, em dezembro de 2022, uma situação de um déficit atuarial de praticamente 13 milhões de reais, mas que já estava equacionado, tá? Já tinha uma norma que está aqui desde 2018, que é a Lei 4359, né, de 2018, que prevê essa alíquota de 4,61%, além dos 17,39%. Então, essa lei que prevê esses 4,61%, ela serve justamente para fazer frente a esse déficit, né, de 12 milhões e 900 ao longo do tempo. E ela poderia ser mantida porque ela se mostrou suficiente. Tá? Então, só para demonstrar aqui, né, o custo desse plano previdenciário, né, sobre a sua folha, a gente tem mais as prestações dos parcelamentos, que totalizam aí algo em torno de 350 mil no mês, e que chega a 43% sobre a sua folha, basicamente. Então, além dos 14% do plano financeiro, além dos 2,5 milhões por mês de aporte, além dos 17,39 mais 4,61 mais 20,98 no plano previdenciário. Totalizando, me corrija se eu estiver errado, mas tudo dá em torno de 3 milhões no mês. Mais ou menos isso. Ou seja, o custo do município perante o FAPS, entre alíquotas e repasse de aporte, chega, né, a mais ou menos 3 milhões por mês. No ano, né, mais ou menos aí algo em torno de 40 milhões no ano. Eu não sei quanto que isso representa da receita corrente líquida, mas certamente, né, é um custo bastante pesado. Tá? Então, até aqui a gente encerra a primeira parte, que é o quê? É a situação do FAPS antes da reforma da Previdência. Tudo bem? Está claro para todos? Né? A gente está falando antes da reforma. Agora, eu vou demonstrar para vocês como que ficou o cenário posicionado em 31 de maio de 2023, ou seja, a gente já pegou a base de dados mais atualizada, os ativos e suas remunerações, os aposentados, os pensionistas em maio, a grana de maio, consideramos também as regras da reforma da Previdência. Vamos lembrar o que a reforma aprovou? Primeiro, a reforma trouxe uma regra nova para quem vai entrar daqui para frente, certo? Uma regra a mais dura de todas, né? Porque é a regra de quem não está no sistema. Ou seja, não estamos falando de vocês, servidores, né? Para vocês, servidores, a reforma trouxe o quê? Regras de transição. Quem é mais antigo aí já passou por algumas, né? Emenda 20, 41, 47, né? Então, novas regras de transição. Regra dos pontos e regra do pedágio. Duas regras de transição. Mudou também, então, a regra dos novos, regras de transição. Mudou a regra de cálculo da média para quem é de média, né? Ou seja, servidores que ingressaram de 2004 em diante até a reforma. Mudou a regra de cálculo do benefício de pensão por morte, passou a ser a lógica de cota familiar, e mudou o quê?
o bolso de quem? Do aposentado e do pensionista, porque passou a cobrar a partir de no ano passado, uma referência, né, de 2 salários mínimos, 2.424, porém, né, não é 2 salários mínimos, está sendo cobrado, né, a partir do valor de 2.424, sendo que esse valor vai ser revisado anualmente de acordo com o dissídio que for dado, né, para a categoria. Ou seja, o aposentado e pensionista, antes da reforma, só contribuía sobre o que excedesse o teto do INSS, hoje 7.500. A partir de agora, não sei se o valor já foi corrigido, os 2.400, ou ainda é no próximo? Tá. Então, ainda, né, em 2023, agora em 2023, o aposentado e pensionista está contribuindo com 14% a partir de 2.424. Ou seja, o que a reforma fez? Em resumo, né, sob o ponto de vista do FAPS. Sob o ponto de vista do FAPS, ela olhou para os ativos e disse o seguinte: à exceção daqueles que tinham direito adquirido, né, à exceção desses, ela olhou para cada um e disse o seguinte: olha, tu vai trabalhar 3 meses a mais, tu 7 meses, tu 1 ano, tu 2 anos a mais. E assim por diante. Ou seja, né, passou a exigir um pouco a mais de receita de contribuição. Naturalmente, a pessoa se aposentando mais tarde vai receber menos tempo de benefício, né? Então o FAPS vai acabar recebendo mais, gastando menos. Então isso traz um efeito atuarial positivo. Numa outra ótica, do aposentado e do pensionista, o FAPS passou a contar com mais receita de contribuição. Ou seja, sob a ótica financeira, de imediato, eu, FAPS, passei a contar com mais recurso. E esse recurso, a gente está falando de uma monta de mais ou menos R$200 mil por mês. Essa arrecadação, né, proveniente a partir de, eu vou botar 2 salários mínimos, mas 2.400, tá? Então, a partir de 2.400, está gerando, né, para o FAPS, de certo modo, diretamente para o orçamento, para o caixa, né, uma liberação aí de em torno de R$200 mil por mês. Relembradas, né, as questões, o nosso objetivo aqui não é falar das regras, né, de benefício, isso certamente foi bastante debatido, né, na época da reforma, mas só grandes tópicos, né, o que a reforma trouxe. Aí agora eu vou justamente demonstrar o efeito disso nos números. Aqueles números que nós vimos, como que eles ficam, ou ficaram, né, depois de aprovadas as regras de vocês. Então a gente começa com o fundo financeiro, e lembra aquele exercício que eu fiz com vocês do 1 bilhão e 300? Né, de somar os aportes até o último vir a falecer? Aquele 1 bilhão 360 viraria 1 bilhão 198 milhões. Ou seja, o efeito decorrente, né, da reforma da Previdência, no caso, seria positivo de em torno de 160 milhões. Ou seja, esse empurrar um pouquinho para frente cada um de vocês, esse exigir recurso do aposentado e do pensionista a partir de 2 salários mínimos, o somatório disso tudo até o fim do plano, mesma lógica de antes, né, naquele exercício que eu propus para vocês, a mesma lógica, gera, né, um efeito positivo atuarial de 160 milhões, ok? No plano previdenciário, Guilherme, como é que ficou? Qual era o resultado do nosso plano previdenciário? Quem lembra? Era um déficit ou um superávit? Déficit de 13 milhões, né? 12.900, né? Como é que fica o resultado desse plano previdenciário com a reforma? Olhem só. Um resultado positivo de praticamente 45 milhões, perdão. Então a gente sai de um déficit de 13 milhões para um superávit atuarial de 45 milhões. Mas isso é mágica, Guilherme? Eu não estou entendendo, né? Não, isso aqui é, de novo, eu reitero, é exatamente a decorrência daquilo que eu acabei de dizer. O fato de empurrarmos cada um para frente um pouquinho, 1 ano, meio ano, 7 meses, 3 anos a mais de trabalho, de mexer na regra de pensão por morte. Antes, como é que era a regra até então, né?
a pensão era de 100% até o teto do INSS. Que basicamente, né, Márcio, acho que pegava, sei lá, 95% dos benefícios era igual, até o teto do INSS. Passamos a ter uma regra de uma cota familiar de 50% mais 10%, 60%, né, para um beneficiário. Então isso também reduz a perspectiva do benefício. A regra da média era a regra da média dos 80% maiores, agora é regra da média total. Passei a cobrar do aposentado e pensionista até a partir de 2.400. O somatório disso tudo, numa perspectiva atuarial é até o fim da vida, né, gerou no plano previdenciário um efeito aqui positivo de 58 milhões. Tá? Somando tudo, nós temos dois planos, né? Quanto que foi antes? 163, mais os 57 deste plano, 58, a gente conclui, né, portanto, que o efeito da reforma da Previdência no FAPS, a decorrência atuarial do FAPS, foi de um valor positivo de 220 milhões de reais. Tá, mas Guilherme, então está sobrando 220 milhões agora? Não é, né? É sob uma ótica de longuíssimo prazo. Pois não? Tu falaste que 160 plano financeiro? Isso. Mas só que tem detalhe, esse 160 é negativo, não tem que somar com o superávit. Se diminuir, não somar. É que aqui eu estou fazendo uma análise mais simplista, né? A gente tinha... O financeiro deu negativo, aqui. Deu 160 aí no... Não, aqui é mais, não é mais, é positivo também. Diminuiu o dobro, não somar. Não, aqui é positivo. É que antes era 1.360 bilhões. Era 1.360. Agora a gente, né, passou por uma perspectiva de 1 bilhão, negativo também, déficit, né? De 1.198, ou seja, eu diminuí o negativo. Né? Eu saí de um negativo de passou a ser positivo. o sinal. Não, nesse ponto ok, né? Mas a perspectiva atuarial que eu quero trazer para vocês é que o efeito, né, seria, né, de um efeito atuarial de 220 milhões no todo, tá? Então isso aqui seria a decorrência, né, dos dois fundos, em função de toda a aprovação da reforma da Previdência. Ok? Pois não, vamos lá. Ainda teríamos o déficit de 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200. Isso. Assim, sob a ótica do fundo financeiro, sim, né? Ou seja, aquele 1 bilhão e 200, né? Vamos arredondar aqui para facilitar. Esse 1 bilhão e 200, de certo modo, é o que a prefeitura teria que aportar, né, ao fundo financeiro, sem qualquer revisão de segregação da massa, apenas em decorrência da reforma da Previdência, naquela lógica de antes, de agora até que o último venha a falecer. Ou seja, o efeito é positivo em 160 milhões porque ele é menos, né? O município, ao longo desses 60 anos, despenderia 160 milhões a menos. Por quê? De imediato, desses 220 milhões aqui, de imediato, tá? Só para a gente fechar o raciocínio com vocês aqui. Qual foi o único efeito imediato que o município sentiu em decorrência da reforma da Previdência? 220 milhões? Não. Qual é o único efeito imediato? 200 mil. Que é o quê? Que é a arrecadação dos aposentados e pensionistas do plano financeiro. Que era, vocês lembram, né? Antes eu mostrei, a gente tinha uma folha de 2.900 contra mais ou menos 500 mil, né, de receita. Então faltava 2.400 mais ou menos que o município complementava. A receita passou de 500 para 700. Por quê? Porque o aposentado pensionista passou a contribuir. Então de 2.900 para 700 mil ficou um aporte não mais de 2.400, mas de 2.200. Então esse é o único efeito que o município colhe até agora, né, em decorrência da reforma da Previdência. São 200 mil no mês a mais no caixa. E
que de certo modo, né, isso aí influencia também no índice de folha. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, dos dois problemas que a gente tem para enfrentar aqui como município, que é a liberação de caixa e liberação de índice, na prática, uma primeira etapa em função da reforma da Previdência a gente já está colhendo, que é esses 200 mil. Ou seja, são 200 mil que liberou para o município fazer ações, né, para a comunidade, enfim, para gastos, mas não para o pessoal, né? Gastos com o pessoal, por exemplo, concursos, etc., não tem como. E 200 mil a menos todos os meses no índice de pessoal. Tá? Então, isso aqui é uma ação pequena, mas que já traz alguma decorrência. Tá? Senhores, até aqui a gente cumpre com a segunda etapa. Vamos só recapitular? A gente já cumpriu 2 das 3. Primeira etapa, onde estávamos antes da reforma, dezembro de 2022, ok? Segunda etapa, como ficamos e como estamos neste momento com a reforma da Previdência aprovada, que é exatamente isso aqui, certo? Terceira etapa, a proposta técnica da revisão da segregação da massa, que tem como objetivo o quê? Exatamente esses 2 pontos. Esse objetivo foi traçado agora, Guilherme? Não, esse objetivo foi traçado desde 2018, que é o seguinte, é liberar orçamento e principalmente, né, acredito, liberar índice de pessoal. Principalmente liberar índice de pessoal para o município poder ser um município normal, né? Poder contratar, poder fazer as suas ações, dar reposição, etc. Então, desde 2018, né, a gente tem esses objetivos aqui. Então, partimos para a terceira e final etapa, né? Que seria uma proposta a ser analisada, principalmente agora pelo Executivo, né? No sentido de a gente dar seguimento nesta linha ou eventualmente alguma outra, se for o caso. Então, nós temos desde 2005 aqui a segregação da massa e a segregação da massa em si, né, pela norma, ela se mostra como uma possibilidade de se equacionar o déficit. Ou seja, eu tenho o meu plano, eu tenho um déficit muito alto e eu digo o seguinte, olha, eu não consigo pagar ele por meio de alíquota. O que eu posso fazer? A minha alíquota seria muito alta, então eu vou segregar a massa. Vou criar um outro plano e vou jogar parte dos ativos, aposentados e pensionistas e vou dizer, toma prefeitura que o filho é teu. Agora tu te vira. A partir do momento que demandar recurso, né, tu vai pagando. E é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Desde 2016. Se a gente pudesse resumir, né, de 2005 a 2016, foi um período onde o FAPES, né, não representava um problema orçamentário para o município, certo? Porque até junho, julho de 2016, o fundo financeiro dispunha de recurso. Ou seja, a folha de benefícios do fundo financeiro era coberta com recursos do FAPES. Como acabou essa grana, o município foi chamado. Toma que o filho é teu, né? Agora está aqui, te vira, paga. E essa folha, né, já está nos 2,5 milhões mais ou menos por mês. Então a segregação da massa é isso. E aí, o que acontece? O que a norma nos fala a respeito de segregação da massa? Primeiro, quem não tem, pode fazer, implementar. Você já tem, né? Quem tem, pode seguir 2 caminhos. Quem já tem segregação, eu posso revisar, alterar a minha segregação, ou eu posso desfazer a minha segregação, eu posso voltar a ter um plano só. Como está escrito aqui, precisa, né, submeter de forma prévia a aprovação, né, da Secretaria de Previdência. Isso aqui está fora de cogitação, você já tem segregação. Isso aqui também está fora de cogitação. Ninguém nunca aqui, desde que eu, né, trabalho com vocês aqui, nunca ninguém falou em desfazer a segregação. Então aqui está fora, aqui está fora. O que nos resta? Alterar a segregação. E para alterar a segregação a gente tem 3 possibilidades.
eu posso me valer de uma segregação, de uma revisão automática, de uma não automática e de uma especial. Essa daqui vocês não se enquadram e essa aqui vocês também não se enquadram. Vocês não cumprem com os requisitos da norma, né, para fazer nenhuma dessas duas alternativas. Então só sobra a revisão não automática, que é exatamente a mesma que foi tentada, né, lá em 2019. Exatamente a mesma. E qual é a questão dela? É o rito. O que muda? É o rito. Qual que é a grande particularidade dela? Nessa revisão não automática, a gente precisa, primeiro, né, consensuar o estudo, consensuar o cenário, né, entre as partes, atuário, executivo e fundo, né, de preferência. Consensuar, então, essa parte técnica, preparar toda a documentação técnica, submeter à Secretaria de Previdência e aguardar a chancela deles. Se eles vierem com uma chancela, a chancela vai dizer o quê? O estudo está ok, atende os requisitos, está tudo certo, pode tocar adiante e fazer aí no teu âmbito municipal. Chegando essa chancela, qual que é a etapa seguinte? Câmara. Aprovar a lei na Casa Legislativa local. Dali para frente, bota-se um prazo, né, de até 90 dias. Essa revisão pode começar, pode até ser antes, né? E aí se inicia essa segregação da massa. Ou seja, assim como em 2019, nós não estamos falando que a gente vai para a Casa Legislativa amanhã, porque sequer foi submetido à aprovação, à apreciação e aprovação da Secretaria de Previdência, tá? E qual é a característica aqui da segregação, da revisão não automática? A gente vai pegar todo o grupo de servidores ativos, aposentados de cada pessoa, ativo, aposentado, pensionista, e dividiríamos dessa forma: os ativos com idade igual ou menor do que 45 anos, Oi? Pois não. De repente, alguns colegas que estão falando poderiam vir aqui para frente, tá? Eu, pelo menos, para mim, está me perturbando. Tá ok. Vamos lá. Então, os ativos, os servidores ativos, né, com idade menor ou igual a 45 anos, os aposentados com idade maior ou igual a 75 e os pensionistas com idade maior ou igual a 50. O que eu estou falando aqui? O que visualmente vocês enxergam aqui? Os ativos mais jovens, certo? Os benefícios mais velhos ficam no plano previdenciário. Regra número 1: o plano previdenciário é aquele que tem os 80 e poucos milhões de reais. Esses 80 e poucos milhões de reais, obrigatória e integralmente ficam aqui. Então eu não posso, Guilherme, nenhum atuário pode pegar dinheiro deste plano previdenciário e jogar para o plano financeiro. Quem lembra em 2005 como a segregação foi feita, vai se recordar: existia dinheiro no plano previdenciário e a solução foi fazer o quê? Jogar os servidores, todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas e todo o dinheiro do plano previdenciário para o plano financeiro, né? E esse dinheiro durou de 2005 a 2016. Agora, desde 2013, na verdade, em qualquer alteração de segregação da massa, o dinheiro fica no plano previdenciário. O dinheiro existente para quem vai implementar uma segregação da massa, obrigatoriamente fica no plano previdenciário. Para quê? Para não fomentar o uso do dinheiro que foi constituído às duras penas e por décadas, por vezes, para imediatamente pagar benefício, na sua totalidade, né? Então essa é a lógica. Então nesse fundo em capitalização, é o fundo que fica com a grana e é o fundo que receberá todos os servidores ativos futuros do município, como é hoje, né? Como é hoje, tá? Só para... E a lógica aqui é estarmos com os servidores ativos de menor idade e com os benefícios de maior idade. As pessoas que estão mais perto, né, da passagem
em termos de benefício, né, que estão mais próximas de um eventual óbito e da cessação, né, desse benefício, e ainda, né, servidores ativos com uma idade relativamente distante da aposentadoria, né? Certo? Se a idade máxima é de 45 anos, a pessoa mais perto da aposentadoria voluntária vai levar aí uns 10 anos talvez, né, para se aposentar, 8 anos, né, a mais nova. Claro que vai haver pensão por morte, né, e aposentadoria por invalidez. Isso ninguém está livre, né, mas são os infortúnios, né. Então essa daqui é a composição do grupo. Acho que o senhor? Pois não. Eu não sei se a minha pergunta não é abordada em seguida. Qual é o passivo que vai A gente vai ver isso na sequência. Falei não retirar dinheiro, para mim é a mesma coisa. Sim, sim. A gente vai ver os números decorrentes disso na sequência. Tá? Na ponta oposta, a gente tem o fundo em repartição, que é justamente com o contrário, né? Então eu tenho servidores ativos mais velhos, né, ou com mais de 45 anos, mais próximos da aposentadoria, e os aposentados e pensionistas com menos idade. Tá? Então, ou seja, aqueles que vão receber benefício por mais tempo. Tá? Então, essa daqui é a construção dessa proposta que eu trago para vocês. A partir de agora, a gente vai justamente analisar uma decomposição, né, desses valores, de como é que fica, né, essa questão como um todo. Antes disso, como é que ficam as contribuições? Como é que ficaria o plano de custeio disso tudo, né? No fundo em capitalização, a gente estaria falando de uma alíquota normal de 17%, que incidiria tanto sobre a folha de ativos como sobre esta folha de benefícios, sobre esses benefícios aqui. Então é 17% que na prática representam 28% mais ou menos. Tá? 35% das prestações dos parcelamentos viriam para cá, em função de uma regra também da Secretaria de Previdência, que é a seguinte: o peso da folha de ativos com idade menor ou igual a 45 anos representa 35% da folha de ativos como um todo. E o peso da folha de ativos com mais de 45 anos representa 64,90%. Então, daqueles 350 mil por mês, uma parte, 35% fica no plano em capitalização e 64% lá no fundo em repartição. E nesse fundo em capitalização a gente não tem alíquota suplementar. Então seria só a alíquota de 17%, que equivale, né, aos seus 28% mais ou menos. Certo? Do outro lado, no fundo em repartição a gente tem uma alíquota normal patronal de 28%, hoje é 14%, né, então ficaria 28%, 65% praticamente das prestações dos parcelamentos, e ainda assim demandaria aporte do município na ordem de 1.100.000 por mês. Então ainda assim, né, a gente teria uma necessidade, né, de aportes na ordem de 1.100.000 no mês. Agora eu vou decompor de forma muito resumida também, né, mas as principais informações aqui de cada fundo, como é que ficaria, tá? Então vamos lá. Dos parcelamentos, né, no fundo financeiro, a gente teria aqui em torno de 6.900.000 que estariam vinculados a este plano. A receita estimada, né, eu acho que aí vai na linha, né, do seu questionamento, né, os 28% patronal, os 14% do servidor, do aposentado e do pensionista, né, aposentado e pensionista a partir de 2.400, mais os parcelamentos, gerariam algo em torno de 1.200.000 no mês. A folha de benefícios que ficaria aqui seria de algo em torno de 2.200.000. Ou seja, né, a gente teria um déficit financeiro na ordem aí de 1.100.000. Tá? Já líquido, né, da taxa de administração, que é uma parte dessa arrecadação aqui, o FAPS retira e põe numa conta para pagar as suas despesas, né? Então já líquido dessa taxa de administração ficaria algo em torno de 1.100.000 e naturalmente, né, não vai formar reserva, né? Porque arrecada menos, continua arrecadando menos do que gasta. Então isso aqui não era nem hipótese, né, plausível, né? Agora no plano previdenciário, o plano previdenciário fica com seus 85 milhões, ou seja, 100% da grana que tiver, 35% dos parcelamentos, que fica 3.700.000, a reserva dos servidores ativos
menos de 45 anos, né? Ou igual, menor ou igual a 45 anos, equivale a 17,8 milhões. A reserva dos benefícios, 60,7 milhões. E nós chegaríamos, né, a um resultado de um superávit atuarial de 10 milhões e 600. Ou seja, que mágica é essa, né? A gente saiu superávit agora. Lembram que quanto que ficou o nosso plano previdenciário depois da reforma? Superávit de 44 milhões, né? 57 foi o efeito, né? O efeito decorrente da reforma, mas o superávit atuarial do plano previdenciário estava em 44 milhões. Nesta revisão, um grupo de ativos com 45 anos ou menos, aposentados 75 anos ou mais, pensionistas 50 anos ou mais, a gente chegaria a um superávit atuarial de 10 milhões e 600. Aqui eu aproveito só para fazer uma palhinha, né, que a gente está considerando aqui algumas hipóteses, alguma revisão de algumas hipóteses mais conservadoras dentro desse plano, né, dentro dos estudos. Então tudo isso para deixar mais robusto, né, essa questão aqui das expectativas das reservas matemáticas, tá? Então a gente sai com uma gordura no plano previdenciário de 10 milhões, uma gordura que equivale a 13,5% do passivo, tá? Então é uma gordura, sim, interessante, importante, né, para a composição desse plano previdenciário. Então, aqui é o panorama, né, geral dos dois fundos. E para a gente fechar, eu vou fazer uma decomposição aqui, né, da parte financeira do nosso fundo em capitalização, do plano previdenciário. Então, aqui a gente teria, né, os 17% da folha de ativos e de benefícios, mais os 14, mais os parcelamentos, a gente teria uma receita total aí de 600 mil, mais ou menos. Aqueles aposentados com mais de 75 anos, os pensionistas com mais de 50 anos, tinham, né, somavam um total aí de 667 mil, a título de benefício. A diferença, né, e aí novamente, tá, descontada já a taxa de administração, né, desses 606 mil, uma partezinha, em torno de 20 e poucos mil, sairia, né, para a taxa de administração do FAPS, faltaria algo em torno de 80 mil reais. Da onde que vai sair esses 80 mil? Aí, lembrando, toda a grana do RPPS fica onde? No plano previdenciário. Então essa grana do plano previdenciário, se a gente considerar uma rentabilidade muito baixa, né, de 0,5% ao mês, isso a gente está falando de rentabilidade. Então, provavelmente, né, isso sairia dessa rentabilidade para cobrir inicialmente esse déficit financeiro. Dos repasses mais a rentabilidade, a gente estaria falando de uma receita de mais ou menos. Ele está recebendo os aposentados e pensionistas não desse benefício. Então, numa ótica, né, se a cada ano a gente tiver 1, 2, 3 cessações de benefício, sem reversões em pensão, né, por exemplo, essa despesa aqui ela vai caindo. Tá? Então essa despesa ela cai. Em relação à receita, neste fundo a gente tem os ativos mais novos ou mais velhos? Os ativos mais novos. 45 anos é a idade mais alta desse servidor. É aquilo que eu propus antes, né? Então o camarada está no mínimo há 7 anos, pensando aqui, né, uma professora, na regra nova, a professora é 55, né? 55, se eu não me engano, 57, 7, né? Então, então, no mínimo, a exceção de óbito ou invalidez, que são infortuitos, né, que pode acontecer a qualquer momento, a título de benefício voluntário, a gente tem no mínimo 12 anos para a primeira concessão. Tá? Então, 12 anos para conceder benefício de forma voluntária. Pode no dia seguinte, né, alguém falecer ou se invalidar. Infortuitos que vão acontecer. Ok? E vão somando isso, tá? Eu tenho os mais velhos, eu tenho 12 anos de
diferimento aí, e eu tenho aí uma perspectiva de uns 3 anos, mais ou menos, no mínimo, para a Prefeitura poder concursar. E quando poder concursar, pelo que se falou hoje de manhã, seria uma largada pesada, né, em termos de possibilidade, né? A gente está falando aí, me confirma, Maurício, mas eu acho que tu mencionou algo em torno de no mínimo 200 pessoas que seriam passíveis, né, de concurso. Vai depender do prefeito que tiver na época, né, da ação, etc. Né? Considerando o número de contratos temporários existentes atualmente. Que seriam reversíveis em cargos efetivos, né, que não são temporários de fato, né? Ou seja, se a gente parar para pensar em 200 pessoas entrando no plano, sei lá, uma remuneração média de 2.500, mais ou menos, né? Me ajudem aí, quanto é que dá isso? Vezes 100 dá 250 mil, 500 mil, né? Vezes 31%, a gente já está falando aí de mais ou menos mais de 100 mil reais por mês de receita de contribuição. Então, numa ótica de médio prazo, eu diria que o município de Itaqui teria um custo aproximado equivalente a 65% da folha dos ativos, que é o quê? Os 17% das 2 folhas, o 28% do financeiro, o 1 milhão e 100 de aporte, mais os parcelamentos que equivalem a mais ou menos 11% da folha, ainda assim continuaria com um custo absurdo de 76% da folha. E geraria, lá para a minha fala introdutória, né? Qual é o objetivo desse trabalho? 2, né? Diminuir, liberar caixa e liberar índice, né, de pessoal. Mais ou menos uma economia mensal de 500 mil por mês. Algo, não 500, mas algo perto disso, né? Um pouco abaixo de mais ou menos uns 500 mil no mês. Isso aqui libera caixa e libera índice. E isso é que mais ou menos o Maurício já projetou, né? Tinha projetado com 400 mais ou menos, uma expectativa de uma liberação aí de 3,5, 3,8 a menos no índice 1 ano depois, né? 1 ano depois. Então, se realmente se confirmar, né, isso de 500, a gente está falando aí de algo em torno de uns 4%, 1 ano depois de implementadas todas essas ações. Para a gente fechar agora, para implementar isso, a gente tem algumas etapas importantíssimas a fazer. Na verdade, todas, né? Por quê? Porque eu tenho aqui o cenário, já estou apresentando aqui uma possibilidade, né? A gente tem que daí, avançando nesse cenário, ver as questões técnicas, preparar a minuta de lei, e aí um trabalho que fica com a empresa, né, conosco, que é de justamente preparar todo o rol de documentos e estudos que vão lá para a Secretaria de Previdência. Depois disso, de encaminhado, né, para a Secretaria de Previdência, a gente tem que aguardar a chancela deles e retornar para cá e passar para a Câmara. E a Câmara aprovar, e aí ver o tempo que vai levar para aprovar, para implementar a segregação da massa, e dali para frente colher os efeitos, né, disso. Então a gente tem ainda, né, a questão da necessidade de apreciação do estudo pelo Conselho, né, ou seja, tem que ser demonstrado, né, esse estudo para o Conselho. De certo modo a gente já iniciou isso hoje, né, antes dessa reunião, fazer todo esse encaminhamento da documentação e protocolagem da Secretaria, a depois, né, encaminharmos isso para a Casa Legislativa. Então, como eu mencionei, e concluindo, encerrando aqui a minha fala, né, desde 2018 a gente vem trabalhando nisso, né? Não é melhor entender. Então, a gente teve todos os percalços que vocês conhecem aí a título de reforma, etc., né? Então, chegou o momento. Se essa daqui vai ser a proposta que hoje eu apresento para vocês, eu vou falar. Se o governo, se o executivo, tá, entender que essa é a reforma, essa é a proposta está ok, a gente vai dar seguimento, né, no sentido dos estudos. Tá? Isso, naturalmente, depois pode passar, precisa passar, né, pela Secretaria e pela Casa Legislativa. Pode-se discutir essa proposta, pode-se criar uma proposta diferente dessa? Pode. Né? Mas aí o tempo, né, é de vocês, né? A pressa também está com vocês.
Antes o pessoal da rádio aqui me fez algumas perguntas, né? E eles questionaram, e eu acho que eu já falei aqui, né? Mas eu reitero, tá? Guilherme, qual que é o impacto disso para a vida do servidor, né? Dessa etapa do que está por vir agora, né? E eu acho que, até para a gente encerrar, eu acho que é extremamente importante recordar que isso daqui, revisão da segregação da massa, tem impacto zero sobre a vida de vocês, sobre as ações, o que vai interferir na aposentadoria de vocês, nas regras. O que interferia na vida de vocês já foi votado e já foi aprovado, que é a reforma da Previdência. Isso aqui, a revisão da segregação da massa, é simplesmente uma mera operacionalização diferente da questão orçamentária e atuarial e financeira do FAPS. É simplesmente um jogo, uma redistribuição dos recursos, né, daqui para frente. E mais um ponto, Guilherme, revisada a segregação da massa com esses critérios, vamos supor que seja isso daqui, que a gente aprove, fique tudo bonitinho e consiga essa aprovação. Nunca mais nós vamos mexer? Nunca mais podemos mexer? Podemos. Eu mostrei ali para vocês. A gente tem 3 possibilidades, né? Eu posso revisar a segregação da massa. Então, o plano, né? O plano é o seguinte, o plano é muito simples, é a gente estruturar um plano previdenciário com folga, com superávit atuarial, que eu demonstrei ali para vocês, né? Em torno de 10 milhões, e torcer para o quanto antes o município se libere para poder concursar. Porque concursando, as pessoas que vão entrar no sistema vão entrar com qual regra? Com a regra na média e nova, e sem regra de transição. Ou seja, o FAPS está ansioso para receber essas pessoas, para que a gente possa começar a melhorar a situação atuarial do fundo. Então o plano é muito simples. A gente precisa liberar, né, essas ações, e só isso daqui, né, isso não basta, né, para se conseguir chegar nos índices, né? Não sei se tu vai mencionar aqui a questão dos índices e tal, não quero, né, interferir na eventual fala, mas o município ainda está muito distante, né, desses índices. Então, penso eu, né, que de nossa parte aqui, o que a gente tinha para cumprir seria isso. Reitero, pela última vez, esse aqui não é a proposta definitiva, mas ela pode ser, caso o município assim o entenda, a proposta que vai seguir adiante, né, para a Secretaria de Previdência. Então, mais uma vez, né, agradeço aí o convite e a oportunidade para a gente estar expondo aí para vocês, né, novamente essa questão. Espero, né, que de forma definitiva e que a gente possa dar os passos seguintes para a gente conseguir essa aprovação e encerrarmos esse capítulo que dura desde 2018, né, entre a gente. Tá? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Acredito que fica aberto alguma pergunta.